Boa noite! Estamos aqui ao vivo mais uma vez para um JF Convida. E o JF Convida de hoje vai ter um papo que para mim é delicioso. É o meu xodó, é meu amor primeiro. Quem me conhece, quem já conversou comigo em algum momento, sabe que mediação para mim é um assunto muito, muito querido. Eu falo isso já há muitos anos, que a mediação é o futuro da advocacia, é o futuro do direito, que a gente não vai conseguir manter o direito do jeito que ele é hoje, apenas judicial, sem um carinho, né, com as pessoas que estão envolvidas nos litígios. E a mediação é isso. Para mim, a mediação é um carinho, sabe? É um cuidado, é um olhar para essa pessoa que está sofrendo alguma situação qualquer que seja da vida. Eu gostaria de começar hoje lendo um trechinho de um paper de uma advogada chamada Amanda Magalhães Ledo Dutra. E ela fala sobre o papel do advogado na mediação, e eu achei muito interessante o que ela fala nas considerações finais. Ela diz o seguinte: a tradicional cultura do litígio, que historicamente esteve enraizada entre os profissionais da advocacia, passa a ser mitigada diante do desafio cultural que a sociedade vivencia em busca de soluções adequadas para seus conflitos. Hoje, já há consciência de que, em diversas situações, o Poder Judiciário não será a melhor opção. A mediação extrajudicial representa uma oportunidade para os advogados resolverem conflitos dos seus clientes de forma rápida, sigilosa, com menor custo e com muitas vezes menos desgastes emocionais que decorrem do litígio, sendo inclusive uma oportunidade das próprias partes construírem de forma conjunta a solução sem imposição de um terceiro. Para mim, a mediação é um xodó, é um carinho. Eu amo esse tema e hoje eu vou conversar com a querida Luciana Remígio. Ela é mediadora extrajudicial, e ela é coach, ela é formada em administração e ela já trabalha com isso já há alguns anos. Luciana, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Obrigada por compartilhar conosco os seus saberes. E eu quero além de te dar as boas-vindas, te pedir para você se apresentar, né? Quem é a Luciana? Vamos lá. Ei, Johnny, eu que agradeço o Jurídico Feminino, né, pela oportunidade. Eu acho que você já abriu a live falando tudo, né? Esse momento requer um carinho, um olhar diferenciado, uma atenção, algo que até então vinha passando despercebido, né? Então, eu te agradeço muito por esse momento para a gente poder falar um pouquinho a respeito disso e explicar para as pessoas, levar conhecimento, né, que hoje em dia eu acho que é super importante. Então, vou me apresentar. Eu sou Luciana, sou administradora. Eu trabalhei quase 20 anos no mercado financeiro, na área comercial. E eu sempre tive um olhar diferenciado, né, na área comercial, onde tem aquela pressão de metas, que todo mundo sabe bem, o negócio é vender, e aí não tem essa coisa da escuta. Isso sempre me incomodou muito, sempre na área comercial. Então, eu sempre fiz um trabalho mais consultivo, né, onde eu escutava mais o cliente para entender o que ele precisava e ver o que eu tinha para oferecer dentro da necessidade dele. E aí, com o tempo, isso foi me chamando a atenção, eu fui me sentindo incomodada na área comercial. E então, eu busquei me especializar nessa área de desenvolvimento humano. E aí veio mediação, que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, mas eu queria que fosse realmente diferente, né? Então, eu me encontrei com a mediação, onde a gente pode escutar, dar a palavra para a pessoa e poder ajudá-la nesse momento tão complicado que todo mundo enfrenta, conflito todo mundo tem,
né? E para mim foi bem interessante. Então foi por isso que eu cheguei até a mediação de conflitos. Que delícia, gente. Para mim, assim, é de verdade. Quem já me acompanha, quem conversa comigo sobre os temas de direitos, sabe que é uma bandeira que eu levanto há muito tempo. Eu falo, gente, mediação é o futuro. O judiciário não aguenta. Ele é o futuro da resolução dos conflitos. Quando as pessoas começarem a entender que elas conseguem mediar, que elas conseguem chegar, não, vai ser um novo momento. E conta para mim, então. Vamos começar contando para as pessoas o que é a mediação. Vamos começar primeiro do começo, né? O que seria uma mediação extrajudicial e uma câmara de mediação? Conta para a gente o que é isso. Ok. Na verdade, eu acho que esse momento aconteceu, né? A gente está vivendo aí essa pandemia, é uma mudança de era, é um novo mundo. Eu acho que essa pandemia é um convite realmente para a gente rever tudo, todos os processos. O judiciário está sim abarrotado, né? Então eu acho que o momento é agora, né? E a gente vai ter muitos problemas em decorrência dessa pandemia. Então, a mediação extrajudicial, ela acontece quando uma das partes faz essa solicitação, tá? Junto a uma Câmara. A Câmara, na verdade, são locais específicos aprovados pelo Judiciário para conduzir esse processo, que pode ser público ou privado, tá? E a mediação, ela, então, uma das partes solicitando, a outra é convidada, e havendo o aceite de ambas as partes, elas vão para a Câmara, então, para fazer esse processo, né? Onde um mediador vai conduzir, é um terceiro imparcial que não está envolvido no processo, e aí ele vai conduzir através de perguntas, de forma que as partes se escutem, porque nada mais é do que isso, a mediação é a escuta, onde duas pessoas que muitas vezes estão num conflito e não conseguem conversar, tem gente que chega lá sem olhar na cara uma da outra. Então, o objetivo é justamente esse, é viabilizar essa comunicação. Exatamente. E assim, a gente falando, né? É só conversar, parece fácil. Mas a técnica que existe atrás, né? A quantidade de minúcias que a gente tem que pensar, que a gente tem que usar de ferramentas mesmo, né? Ferramentas psicológicas, que para que as pessoas consigam sair desse lugar de eu não olho para a cara dele, até o momento do que eu vou falar, ok, até aqui eu concordo. Desse jeito eu aceito. Então, assim, dessa parte do eu não olho na sua cara, eu quero ver você, não quero ver você pintado de ouro na minha frente. Até o momento do tudo bem, vamos lá, vamos assinar um acordo, tem uma longa caminhada, assim, tem muita técnica para ser usada. Isso, assim, você acaba usando muito do seu conhecimento de coach, do seu conhecimento de outros conhecimentos. E assim, como é que funciona na prática, assim? Na verdade, o coach me ajudou muito, né? Exatamente por isso, porque tudo que eu aprendi lá me ajudou bastante no processo de mediação. Não só isso, né? Como eu tenho aí quase 20 anos na área comercial, a minha vida inteira eu me especializei em negociação. Então, eu acho que todas as técnicas de negociação e o coaching, tudo isso é incrível, né? Eu falo que são as coincidências da vida. Então, eu fui sendo preparada ao longo da minha vida para que hoje eu tivesse realmente esse diferencial que ajuda bastante. Porque, como você falou, não é simples. Às vezes você pega duas pessoas que não estão querendo se falar, ou então pessoas que têm... enfim, outras, né, que têm família, por exemplo, que têm filhos, tem terceiros envolvidos naquele conflito de duas pessoas. E aí você tem que conduzir tudo de uma forma imparcial e ouvindo. A gente tem que prestar muita atenção nas palavras, nos movimentos. Às vezes, um detalhe que você pega ali no ar, você consegue entender melhor a situação. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? E esse que é o papel do mediador, na verdade. Ele está ali para conduzir, mas sem envolver.
porque a gente não pode tomar partido para nenhum lado, né? E Então a a gente sua tem que experiência, simplesmente conduzir. o que eu acho legal é que assim, o olhar do mediador, a experiência do mediador é fundamental, porque tem muita coisa da briga, do conflito, que está no subconsciente, que não está no consciente. As pessoas brigam, às vezes brigam por causa, sei lá, do carro. Mas o problema não é o carro, o problema ele está atrás disso que ninguém está vendo. E o legal é que É, a visão do terceiro independente ajuda muito nessa descoberta, né? De coisas que não são tão aparentes, são tão claras. Eu acho fantástico. Assim, exatamente. eu sou super E, tiete, né? e é engraçado você falando, porque assim, o judiciário hoje ele tem permitido isso, né? Então, na segunda-feira que vocês fizeram a live com a Simone de constelação familiar, e aí ela até deu um exemplo, uma vez que tinha um divórcio, e eles Pois estavam é, discutindo ali a questão de bens, e na verdade nem era isso. O não é. conflito, a desculpa eram os bens, mas é porque ele não queria separar. Então, o Exato. mediador tem esse papel de enxergar além, né? Além, Porque exato. muitas vezes, na verdade, nem as partes sabem o que elas Porque querem. Essa que é a verdade. E aí, isso é verdade. quando uma das partes escuta a outra, às vezes ela se surpreende, né? Às vezes a mediação toma um rumo que nem a gente imaginava, justamente porque a outra parte escutou. Porque o problema está todo na escuta. Tá mesmo. E aí, então tá. Então, além disso tudo que a gente já falou aqui em 10 minutos, quais são os benefícios? Que mais que de benefícios que a gente pode dizer assim, cara, vale a pena experimentar uma mediação extrajudicial? Perdão, bati. O judiciário hoje ele está, né, abarrotado, então acaba demorando muito. A gente sabe disso. Então a mediação ela vem para desafogar um pouco o judiciário, tá? Então por isso que ela é hoje tão incentivada. Ela acaba tendo um custo mais em conta, ela é mais rápida, né? Então, assim, a mediação, às vezes, ela acontece em 3 sessões, vai depender aí das partes, quão elas estão dispostas a escutar, a conversar, a A chegar num ceder, consenso, exatamente. Então, acaba sendo mais rápido nesse sentido, e a mediação, ela é muito utilizada quando existe uma continuidade da relação. Então, por exemplo, eu tenho uma briga com o meu vizinho. Para que eu vou acionar a justiça? Nada disso. Eu vou resolver através da mediação. E aí acaba, a gente vai continuar tendo uma relação, porque a gente vai continuar morando no mesmo lugar. E aí a mediação ela funciona, ela é bastante efetiva nesse sentido, tá? Então tem que pensar nisso. Existe uma continuidade da relação? Vamos tratar de uma forma mais harmoniosa, vamos conversar, vamos nos escutar. Esse é o objetivo. E ela é mais rápida, com certeza. Então, hoje, a gente, pós-pandemia, aí a gente vai, com certeza, ter uma demanda muito grande, porque a gente sabe que o mundo mudou, né? Então, tudo está mudando. E aí, todos os contratos vão ser revistos, as relações familiares. Então, a mediação, com certeza, ela vem para ajudar as pessoas a se entenderem e terem uma relação harmoniosa. Na autocomposição, o que é legal, o que eu acho mais legal na autocomposição é que nenhuma das pessoas, nenhuma das partes sai vencida, né? Se sente menor, né? Ou se sente lesada. Porque como foi uma autocomposição, como cada um abriu mão de alguma coisa e ganhou alguma coisa, quer dizer assim, chegaram a um consenso, isso é muito tranquilo, né? Assim, eu acho que a tendência. E eu tenho lido algumas coisas sobre as estatísticas sobre as mediações, né? Assim, o que os resultados das mediações. Como é o efeito do resultado das mediações. E assim, beira aos 100%, mais de 90% que as pessoas cumprem o que acordaram na mediação. Então, assim, o que é acordado na mediação é respeitado pelas partes.
Já uma coisa que é decidida pelo juiz, nem sempre. Eu tenho uma ação judicial que o juiz já deu em primeira instância, tem fase de execução. E a pessoa que perdeu, né, assim, a pessoa que teve que prestar, né, a obrigação, não cumpre. Ela se esquiva, ela tira as coisas do nome, aí vai lá e penhora um carro, ela bate com o carro, dá PT no carro, e ela esconde dinheiro, põe dinheiro, compra as coisas no nome de terceiros. Tudo que ela pode fazer para não cumprir a determinação judicial, ela faz. Então, assim, tem essa coisa, né? De que a mediação, quem sai da mediação sai com a certeza de que aquilo ali ele pode cumprir, né? Que aquilo ali é justo, é bom. Na verdade, é que a gente vem de uma era, né, em que existia sim essa questão do ganhador e do perdedor. Mas isso Pois não é. existe, na verdade, porque tudo é relativo. Na verdade, eu tenho o meu ponto de vista de acordo com as minhas crenças, com as minhas experiências, com o meu entendimento da situação, e você tem o seu. Não quer dizer que você está certo ou eu esteja certa, não, não tem isso, né? Eu acho que quando é feito através da mediação, um entende o ponto de vista do outro, eles decidem juntos ceder cada um pouquinho, entendem o que é melhor. Se a gente pega, por exemplo, um divórcio, né? E aí a gente está falando de um filho, por exemplo. Então a questão ali não é a briga do casal, é a relação com o filho, uma relação de pai, de mãe. Então ambos têm que ceder um pouquinho, ambos têm que querer o melhor para o filho. Então eu acho que realmente é uma mudança de entendimento, né? É um cenário novo hoje que, graças a Deus, a gente está vivenciando. Eu acho que tudo vai Tá mudar daqui para construído. frente. Exatamente, né? Eu adoro astrologia, então falando um pouquinho que a gente está entrando na era de Aquário, e aí é uma era onde as pessoas têm uma relação realmente de amor, de entendimento. Não tem mais essa de eu sou melhor, você é o culpado. Isso vai deixar de existir. A gente está vivendo tudo isso e as pessoas estão entendendo mais a necessidade de olhar para o próximo, de olhar com o olhar do próximo, né? Que é o que a gente fala tanto de empatia. E eu Empatia. acho que esse é o momento e a mediação traz isso. Então, por isso, sim, acaba sendo o que é acordado, acaba sendo cumprido, porque não foi imposto ali pelo judiciário, foi uma Pois é. decisão nossa, Exatamente. em conjunto, a gente está disposto. Até porque, se eu não estiver disposto ou você, a gente não vai chegar num consenso. E aí a gente vai entender, porque tem casos que o mediador precisa entender que ali não é mediável, não tem como, né, mediar essa situação. E aí sim aquilo vai para o judiciário. Mas Pro se eu judiciário. estou cedendo e você também, então por que a gente não vai cumprir? Né? Aí é que está a E aí diferença. isso E eu acho que por isso que tende a crescer cada vez mais. Porque as pessoas entenderam isso, elas entenderam que não existe um único ponto de vista, existe uma experiência, uma vida, existe muita coisa atrás do que cada um está colocando ali. a Ana, e assim, já me deu o gancho para a próxima pergunta que a Ana Remígio já antecipou. A mediação pode ser realizada em qualquer processo? E era exatamente a minha próxima pergunta. Em que áreas da mediação de direito a gente pode usar a mediação? Na verdade, a mediação ela pode ser utilizada em qualquer área onde houver um conflito e desde que as partes estejam dispostas a chegar num acordo, né? Então a gente pode utilizar algum conflito familiar, conflito empresarial, escolar, nas questões trabalhistas, ambiental, enfim, em qualquer área, desde que exista um conflito e que as pessoas estejam dispostas, o pensamento, assim, onde que eu vou utilizar a mediação, é onde existe a continuidade de uma relação, né? Então, se existe uma continuidade e a gente quer que seja uma relação harmoniosa, ainda que, por exemplo, um casal, ainda que eles optem de fato pelo divórcio, mas
mas eles vão continuar se relacionando quando existe um filho, por exemplo. Agora, no cenário que a gente está vivendo, todo mundo, né? Existe uma crise financeira, então os contratos com as escolas vão ser revistos, os contratos de aluguel, as relações trabalhistas, as relações familiares, né? Então, sempre que existir um conflito e que as partes estiverem dispostas, a gente pode utilizar a mediação. Isso aí é o que difere um pouquinho da mediação judicial da extrajudicial, porque a judicial ela não aceita mediação em casos de violência doméstica e em casos de crime contra a vida. Não pode, ela não aceita mediação nesses casos. Então, assim, que acaba sendo um... Porque aí existe um processo, né? Porque aí a gente está falando de violência, né? Exato. De integridade física, então aí não pode. Mas nos outros casos... E a Ana está perguntando exatamente isso. A Ana Remígio sempre se antecipando as minhas perguntas. Existe alguma diferença entre a mediação judicial e extrajudicial? Na verdade, a mediação extrajudicial ela é feita nas câmaras que são aprovadas, né? E ela é demandada por uma das partes. Então, uma das partes vai procurar um local onde ela possa ser realizada e aí ela vai solicitar, tá? E desde que a outra parte concorde, ela vai ocorrer. E aí ela pode ser pública ou privada, né? Então, as câmaras, elas também fazem alguns processos gratuitos, tá? Existe essa ocorrência. E aí, então, se, por exemplo, algum cliente seu tem a necessidade e a pessoa ela não tem condições, ela pode procurar uma das câmaras para realizar de forma pública. Tá? E aí, falando até um pouquinho do jurídico feminino, né? É interessante porque, assim, os advogados, apesar da mediação ser conduzida por um mediador, né? Uma pessoa ali que vai facilitar esse diálogo, os advogados, eles são extremamente importantes no processo. A diferença é que, ao invés deles falarem pelo cliente, eles vão dar a palavra, então, para o cliente deles. Mas eles ajudam muito o mediador, principalmente na confecção do acordo, legal, né? Exatamente. Então, os advogados são super bem-vindos, até porque, haja vista que eu sou administradora, não tem que ser advogado para ser um mediador, né? Exato. Então, os advogados são super bem-vindos e ajudam bastante, ao contrário do que muita gente pode pensar, tá? Até foi uma das coisas que a Márcia falou na semana passada, na live da semana passada, que ela Gente, assista essa live que tá gravada, que foi excelente. Excelente, da Márcia, na quinta-feira passada, e ela falou que quando o mediador é um advogado, ele se esvazia de ser advogado. Ele não, ali ele não é advogado. Ali exatamente. Ele não tem essa postura, ele não tem conhecimento de lei, ele não está pendendo para lugar nenhum, ele não quer saber qual é a justiça. Ele ali é o mediador. Então, ele está totalmente esvaziado da posição de advogado para apenas ser o mediador. Então, tanto é que o advogado, cada parte pode ter seu advogado, independente do mediador, que não é um... Mesmo que ele tenha uma formação em direito, ele não é um advogado ali naquela hora. Isso, e as partes tem que estar em equilíbrio, né? Então, se uma das partes quiser advogado, a outra também vai ter, né? Sempre ocorre tudo de forma muito igual. Então, por exemplo, durante o processo de mediação, a gente tem sessão conjunta e sessão individual. Então, se a gente percebe que uma das partes quer colocar alguma coisa e que ela não está ali querendo falar na frente do outro, ou que ela está travada por algum motivo, a gente percebe que o processo não está saindo do lugar, a gente pode fazer uma sessão individual, tá? Desde que aconteça sempre de forma equilibrada para os dois, e aí a gente faz para escutar. Então, se também uma das partes tiver a presença do advogado, a outra também vai ter, então sempre tem que estar em equilíbrio. E aí, a hora que você falou a questão da massa que ela colocou, né, que a pessoa se esvazia, é muito aquilo que a gente conversou no início. As técnicas a gente utiliza, porque aqui não importa, assim, né, não importa entre aspas, a lei.
o que importa de fato é o que o outro pensa, o que o outro deseja, o que as partes querem. É isso que importa para a gente. Então, por isso a necessidade do advogado olhar com outro olhar, um olhar de atenção mesmo, uma escuta, um carinho, porque muitas vezes o que os envolvidos querem é isso, é a atenção que eles não receberam, às vezes, da outra parte. A Fabiana está perguntando mas a mediação pode ser realizada só pelas partes, sem advogado? Pode ser realizada sem advogado também, tá? No caso, a gente sempre faz com um mediador, às vezes até dois, né, mediadores, e aí as partes. Não é obrigatória a presença do advogado, mas o advogado ajuda bastante. Então, aí vai depender do que as partes desejam. Às vezes, o advogado pode participar em uma sessão específica, depois que já foi conduzido todo o processo, na hora de realizar o acordo, de registrar o acordo, aí o advogado participa. Pode ser assim também. O que eu acho mais legal na mediação extrajudicial é que quem escolhe o mediador são as partes. Eles determinam quem vai ser o mediador do caso deles. Eles vão escolher a pessoa, o profissional que eles acham que é o mais indicado para ser esse terceiro olhar, né? Um olhar neutro no conflito. No judiciário, não. No judiciário, o mediador é determinado pelo TJ, né? Pelo Tribunal de Justiça. Conforme os mediadores que estão cadastrados lá no rol dos mediadores do tribunal. Então, assim, você é designado para um mediador que você não conhece. E fora os prazos, né? Assim, quando você contrata uma mediação extrajudicial, a resolução começa hoje, tá? Contratado hoje, começa hoje, né? Assim, a reunião já começa o mais breve possível. Na mediação judicial, não, você tem que aguardar o prazo, né? Porque tem que entrar na agenda do TJ para poder fazer a mediação. Mas eu acho a muito mediação legal, extrajudicial. Desculpa. Pode falar, pode falar. A mediação extrajudicial ela é bem mais rápida, com certeza. A única questão que é bom a gente, né, atentar é que o mediador ele não pode ter relação com nenhuma das partes envolvidas, claro, né? Até pela questão, até pela questão de equilíbrio e neutralidade. A Juju Albergaria Costa disse o seguinte: uma mediação bem feita pode evitar casos mais complexos, evitando chegar até a violência, concordam? Com certeza, tá? Até a gente já viu casos em que as pessoas elas acabam entrando num consenso, num acordo, num entendimento, e aí elas percebem que muito do que elas imaginavam estava dentro delas, né? Não era de fato o que elas achavam que era, porque muitas vezes a gente cria monstros na nossa cabeça. Então, de fato, a mediação ela traz sim essa relação, né, de forma pacífica. Então, isso ajuda bastante, com certeza. E a mediação extrajudicial pode ser feita online ou ela é só presencial? Agora já foi aprovada online, inclusive a gente já está realizando, tá? Existe um sistema que o judiciário utiliza e a gente utiliza o mesmo sistema, que é o Cisco WebEx, e aí a gente utiliza ele para fazer. Por que ela é válida? Porque as pessoas estão se vendo, né? Então elas sabem quem são. A gente tem algumas formas de confirmar que de fato são as pessoas envolvidas e dá para gravar. Então, por isso que ela é autorizada, tá? Mas a gente utiliza esse sistema específico, mas já está sendo feita assim, a gente já fez algumas videoconferências, já todo mundo já testou, já está tudo certinho e é muito simples, tá? Então é só a única questão é que a pessoa tem que ter uma conexão boa, um acesso, porque acaba sendo um pouco pesado, mas dá para fazer sim e já tem sido realizada dessa maneira. Então, quem tiver conflito aí que quiser resolver, já estamos atendendo todo mundo. A Monique está perguntando qual o custo da mediação. Você tem tabela? Como é que funciona isso? Vai depender, tá? Não dá para falar o custo, porque vai depender
de como é feita essa negociação. Então, por exemplo, os advogados podem nos procurar e aí o advogado pode já tratar isso com o cliente dele e a gente faz. Ou a pessoa pode diretamente, né, por exemplo, numa câmara solicitar essa mediação. Vai depender do tempo que isso vai durar, né? Porque assim, eu não sei. Geralmente as sessões elas duram em torno de 1h30, tá? Só que eu não sei quantas sessões serão necessárias. Porque às vezes a gente precisa interromper, às vezes a gente percebe que precisa de um tempo para as pessoas assimilarem melhor aquela informação. Às vezes a gente consegue em 2, 3 sessões. Então, é muito relativo, tá? Não tenho como te falar a questão de custos por conta disso. Entendi. A Ana Remígio está perguntando o seguinte: a mediação extrajudicial, ela pode ser realizada tanto antes do ajuizamento da ação, quanto quando o processo já está em andamento, ou depois que a gente entra no judiciário, não pode mais fazer a mediação extrajudicial? Pode, tá? Não tem problema. E aí, enquanto está decorrendo o prazo lá, a gente pode realizar. Chegando num consenso, a gente manda a informação, então, e retira o processo. É possível fazer, sim, depois que uma ação já foi ajuizada. E claro que isso agiliza bastante. Então, eu recomendo por conta disso. E quando as pessoas optam por iniciar já pelo processo de mediação, aí depende, a gente pode ou não homologar isso, tá? Porque, por exemplo, um conflito com um vizinho não tem necessidade. Então, a gente só vai resolver, vai fazer um acordo entre as partes e isso vai ficar arquivado. Agora, um divórcio, a gente vai realizar tudo ali e depois vai homologar, tá? Então, ela tem validade judicial. Essa era a minha próxima pergunta. Se todas as decisões, todos os resultados da mediação... Como é que se chama esse resultado da mediação? É um acordo? É o acordo. Isso, acordo. A gente então, faz um acordo e aí, por último, o nome depois do que já... é acordo. Acordo extrajudicial. É acordo mesmo. E aí, depois que já foi feito tudo, a gente senta com as partes, então, recapitula tudo, para ficar tudo certinho, faz o acordo e as partes assinam. Entendi. Aí, a minha pergunta era essa. Aí, depois que termina todos os acordos, 100% dos acordos, tem que ser homologados pelo judiciário? Não. Então, você já respondeu. Não, só se houver necessidade e desejo das partes, né? Porque, às vezes, as partes não fazem questão, então não precisa, é um acordo ali entre eles, tá? Aí vai depender muito, a gente sempre pergunta, mas aí fica a critério realmente das partes envolvidas. Até porque esse acordo extrajudicial é um título executável, assim. Sim. Eu não preciso mais entrar... Aí, agora falando juridiquês, né? Eu não preciso mais entrar com ação de conhecimento para executar, para ter uma decisão e depois executar. Eu já posso executar direto esse título, porque foi a vontade das partes, já está fechado, né? Exatamente. Então, por isso que é tão interessante. A gente consegue agilizar e, mesmo assim, é um título válido. É um título judicial válido, né? Aceito, né? Luciana, delícia nosso papo. Eu quero saber o que mais, assim. Você quer fazer mais alguma consideração? Você tem alguma dica boa pra gente? Sobre o negócio do valor, mais ou menos... Como seria? É cobrado por... Antes de você fazer suas considerações, é cobrado por sessão ou é cobrado por pacote? Aí vai depender de como é feito esse acordo, né? Então, a gente tem uma conversa inicial e aí vai depender de como é feito esse acordo. Porque não tem como a gente prever quantas sessões, entendeu? Porque, assim... Eu não sei, pode ser que em 2, se as partes querem muito resolver, mas pode ser que não, e aí a gente vai levar às vezes 5, 10, depende muito. Então, por isso que não dá para a gente colocar, mas geralmente é feito por sessão. Ah, então então entendi. Então aí a gente cobra por sessão e... por hora, vamos dizer assim. Entendi. Aí é cobrado como se fosse uma consultoria, então. É mais ou menos o mesmo estilo de uma consultoria.
E aí, Isso, conforme a exatamente. necessidade, pode precisar de mais sessões ou menos sessões. Exato, porque aí Entendi. depende muito da disponibilidade das partes para chegar num consenso. A Ana virou e falou, Ana Renício virou e falou assim: essa era a minha próxima pergunta de. Agora fui eu que fui mais rápida que a Ana. Ela estava sempre mais rápida que eu no gatilho aqui, aí eu fui mais rápida que ela. Mas Ela é bom que falou tá também, todo mundo em sintonia, né? Isso é você viu? ótimo. Total. Ah, eu ia falar, o que, que eu ia falar? A Ana também falou o seguinte, que em tempos de Covid, a melhor forma de resolver conflitos é mediação online. E única, né? Porque a gente está proibido de Exato. circular, tem que ficar em casa. Então, assim, até já tem um movimento, né, da gente sair agora, mas não, a gente ainda não tem nenhum prazo, né, concreto para a gente poder sair. E aí é fazer online mesmo, assim, né? É a forma E mais a gente tem segura, visto né? que tem sido, não, e que tem sido extremamente efetivo. Nós Sim, temos feito audiências, né, pelo Webex, que você falou, exato. e tem sido muito efetivo, assim, é muito bom, muito confiável, muito estável, fica gravado, Fica né? tudo Que é uma coisa gravado, muito exatamente. legal, porque aí não tem como duvidar, né, que aquilo foi realmente falado. Eu acho que é o futuro, e mesmo depois da pandemia, eu acho É que isso que eu ia falar. não Eu acho vai que é uma voltar. tendência, na verdade, né? Eu acho que a gente, graças a Deus, a gente chegou nesse momento, essa era digital que era tão esperada, e não tem como voltar atrás, porque hoje todo mundo faz. É claro, alguns casos a pessoa não tem ali, né? Igual eu te falei, nos casos que são públicos, a pessoa não tem uma disponibilidade de internet. A gente está passando por isso quando a pessoa não consegue, porque o Webex até funciona no celular, mas a conexão é ruim, então acaba não resolvendo. Mas não tem jeito, já virou, né? O mundo já é digital, então Exatamente. até mesmo agora, liberando aos poucos, é a forma mais segura. A gente ainda não tem vacina, a gente ainda não sabe como vai ficar. Então, cada um no seu canto resolve o conflito de forma harmoniosa e funciona Luciana, super bem. eu estava vendo assim, eu acho que para todas as áreas vai ter, mas a minha área é o direito, então assim, é nisso que eu vejo no dia a dia. Esses dias eu estava vendo uma advogada falando, acho que foi a doutora Melissa que estava fazendo uma live e ela estava falando que ela fez audiência em Ribeirão das Neves, em Santa Luzia e em Betim. Ela falou quando que numa situação normal de pegar meu carro e ir para o fórum, eu ia conseguir estar nesses três lugares num dia Exato. só. Não dá, é humanamente impossível. Mas como é através da internet, ela conseguiu fazer as três audiências tranquilamente, porque não conflitava um horário. Então ela conseguiu entrar em uma, fazer, entrar em outra, fazer, entrar em outra, fazer. Ela, gente, é um caminho sem volta. A, Mesmo Carol, depois que a gente a Ana puder, Remígio até falou, é o novo normal. é o novo normal, é o novo normal, funciona exatamente. E assim, a gente está vendo tantos benefícios nesse novo normal que eu acho que não vai querer voltar, né? Assim, algumas coisas não vão funcionar como funcionavam antes, porque funcionam melhor agora, né? Com Porque é certeza. melhor o novo jeito. O novo jeito é melhor. É. E o Monique, mineiro, ele é muito ressabiado, né? Então, assim, eu morei 9 anos em São Paulo. Então, para mim, isso é perfeito, porque em São Paulo, realmente, é aquela loucura. Então, quando eu voltei para Belo Horizonte há 2 anos, eu já falei, gente, eu quero esse mundo digital. E aí, os meus atendimentos de coaching, eu já faço online. Então, assim, tá é vendo? perfeito. É que o mineiro tem essa, né? Ele é ressabiado, então ele fica com o pé atrás. Mas, gente, é perfeito, funciona super bem, é tudo gravado, as partes estão se vendo, então não tem risco. Então, mesmo que volte aos poucos, o conflito é agora. A gente tem um monte de conflitos para resolver, muita gente precisa rever contratos, negociações. Então, a gente está aí para isso, é para ajudar, né? Para todo mundo ficar tranquilo. A gente está enfrentando um momento de muitas mudanças. Então, por que não aceitar
que esses novos conflitos, esses novos problemas também podem ser resolvidos com novas soluções, né? A gente está aí para isso. Exatamente. A Monique está perguntando o seguinte: caso o acordo não seja cumprido, a gente falou que o índice de cumprimento é muito alto, mas eventualmente pode acontecer de um acordo extrajudicial não ser cumprido. Existe alguma outra maneira de fazer esse título valer que não seja executar judicialmente? A gente pode tentar uma nova mediação, né? E aí a gente tenta, porque vai depender de cada caso, mas a gente pode tentar uma nova mediação para ver se as partes conseguem se escutar. É que dependendo do caso, aí as partes já estão mais enrijecidas, vamos dizer assim, né? Dependendo da situação em que não houve o cumprimento. Então, talvez não aconteça, de fato, um acordo nesse sentido. Vai depender muito do caso. Entendi. Então, assim, mas existe a possibilidade de tentar executar isso extrajudicialmente também, assim, através de pelo menos de uma sessão de mediação. Sim, a gente pode tentar e avaliar cada caso. Entendi. A Gabi Mazo diz o seguinte: o único caminho possível nesse momento é o do meio. E para frente. Excelente, Lu. Parabéns. Exatamente. Na verdade, assim, não tem outra opção. A gente está entrando aí numa era em que a forma de conduzir, ela vai ser mudada. Não tem jeito. Eu acho que a gente está passando por essa quarentena aí, não é à toa. Isso veio para mudar e para nos permitir esse olhar diferenciado, com certeza. A Ana está perguntando o seguinte: na mediação extrajudicial também é possível utilizar a constelação? No caso, aí são coisas separadas, tá? A gente não envolve a constelação. Entendi. Então, aí para constelar tem que ir numa consteladora e aí pode voltar depois para terminar a mediação. Não faz parte do processo, tá? Isso não inclui no processo. A única ferramenta que a gente utiliza, de fato, na mediação é a sessão individual, onde a gente consegue, às vezes, escutar algo que uma das partes não quer colocar, não conseguiu, ou se a gente percebe que, igual a gente deu aquele exemplo, né? Que a pessoa, na verdade, não era que ela não queria, não era os bens, era o divórcio. Então, se a gente percebe alguma coisa do tipo, a gente faz uma sessão individual para tentar ali desenrolar, quando a gente vê que está patinando. Entendi. A Monique falou muito bacana, tá todo mundo excelente, a Dória falou. Ai, que bom. Estão pedindo para deixar seus contatos. Eu marquei você marquei a LRO, na realidade, né? A LRO no post. E aí, quando terminar também, que eu vou deixar essa live salva, eu vou também marcar a LRO também, para todo mundo entrar em contato, quem precisar, entrar em contato por inbox, né? Isso, na verdade, no LROGC, né? Que é a Luciana Renis de Oliveira, _ gestão de conflitos, por isso GC. Tem um link que vai direto no meu WhatsApp também, se a pessoa preferir, tá? Ou pode mandar também direct, e aí a gente conversa. Também, se tem alguma dúvida que não ficou esclarecida, podem mandar direct e eu respondo. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? E fica à vontade. Eu quero muito que a gente consiga, de fato, minimizar, né, os conflitos e que a gente consiga ajudar essas pessoas a darem uma continuidade nas relações de forma pacífica. Esse é o objetivo. Eu acho que o amor venceu, graças a Deus. Então, a gente, igual a Gabi falou, né? Não tem outra opção. Realmente a gente já entrou numa nova era e o mundo mudou, graças a Deus. A Gabi acabou de falar também. Eu acredito que não são caminhos excludentes. O legal são os dois caminhos que se complementam, a constelação e a mediação. Que dependendo Com da certeza. situação, realmente precisa de constelação para botar umas coisas em ordem, porque
Eu não sei quem foi que viu, mas se não viram, vejam, né? Tá Nossa excelente live a é live com a fantástica. Simone. E assim, é uma terapia rápida, né? Assim, é uma ferramenta de psicoterapia que funciona com muita eficiência e com muito. Além de assertividade, é muito célere. Então, assim, você consegue resolver alguns conflitos que às vezes estão muito no subconsciente, né? Estão muito no inconsciente, que não vem mesmo de jeito nenhum, a não ser com uma terapia, né? Uma intervenção psicológica. E a constelação é isso, né? Essa intervenção rápida e psicológica para que algumas coisas voltem, coisas que você às vezes tá ocultando mesmo na sua mente. E a mediação vai colocar todas essas confusões no lugar, nas suas caixinhas corretas. Eu também acho, Isso. concordo com a Gabi, são complementares. A diferença é que a constelação, você constela a si próprio, né? E a mediação, ela resolve um conflito entre duas partes. Então, por isso que tem essa grande diferença, mas são ferramentas maravilhosas que a gente tem utilizado bastante. O judiciário hoje utiliza a constelação, então fica claro quão efetiva ela é. A live com a Simone, eu acho que foi sensacional, né? Então tá gravado aqui. Quem não teve oportunidade de assistir, a Gabi eu sei que assistiu. Então assistam que com certeza vale muito a pena. Já então vou acho fazer que meu xabá. Semana que vem, na quarta-feira, às 3 horas da tarde, a gente vai ter uma live com a Ana Moiá. E aí a gente vai falar isso. especificamente sobre o direito sistêmico. Como que essa constelação se aplica ao direito. Como que isso funciona no direito. Que isso, sim, fantástico. Não percam. Não percam. E aí, puxando o gancho, né, do que você colocou, eu acho assim, se o judiciário já vem tratando a solução desta forma, por que que a gente não pode também, falando aí no âmbito privado, resolver também através de uma constelação, através de uma mediação, né? Eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar quando elas ficarem meio ressabiadas. Será que a mediação funciona? Claro que funciona, o judiciário tem utilizado isso. Então, eu acho que Gente, a gente tem que pensar nesse se eu tenho sentido. conflito, se eu estou em conflito, eu tenho uma dor. E eu quero extirpar essa dor o mais rápido possível. Mais Se eu tenho rápido. ferramentas que eu posso utilizar para poder acabar com essa dor o mais rápido possível, por que não, né? Por que não tentar? Correto. A Gabi falou que ela é terapeuta de constelação em construção e que é uma terapia breve e profunda, numa paulada só. Ai, gente, eu tô morrendo Exatamente. de vontade de conhecer. Eu não conheço, assim, eu nunca constelei, nem fui numa constelação, participei de uma sessão vendo outras pessoas, nem nada. Conheço, sim, conheço de outras pessoas, das minhas amigas que já foram, que falam, e já li muito a respeito, já conversei muito com consteladores também a respeito. Então, assim, é uma coisa que me interessa muito, que eu acho muito interessante, mas que eu ainda não fui. Eu gostaria muito de participar. Tô doida para acabar logo essa pandemia para poder ir porque eu quero ir numa presencial. Porque parece que agora já estão até constelando também online, mas eu quero ir numa presencial. Sim, constela Eu online. quero estar lá. Eu quero sentir o cheiro. Hoje em dia faz tudo online, Johnny. Hoje em dia faz tudo online. Mas eu sou cafona. Como diz a Monique, eu sou da geração W, entendeu? Então eu gosto Entendi. do presencial. Não, mas vale a pena conhecer, com certeza. Mas é isso, é o que você falou. Se eu tenho um problema, né, um conflito, uma dor, a gente precisa resolver. E por isso que eu acho que a mediação ela vai ajudar tanto nesse sentido, especialmente agora que está sendo feita online, né? Porque a gente consegue uma agilidade. E eu tenho certeza que muita gente vai precisar de acertar diversos ponteiros aí pós-pandemia, né? Ou durante a pandemia, no caso. E a gente está aí para isso, é para ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos de uma forma harmoniosa, uma forma pacífica. Eu acho que a gente tem que mudar a chavinha. Já mudou. Eu acho que o mundo mudou e a gente tem que mudar também. A Ana tá sempre à frente da gente, né? Ela já falou isso. Isso aí, Lu, as pessoas têm que virar a chave. Ela tá vendo? Sempre passo na nossa frente, nas nossas falas.
A Gabi disse o seguinte: a gente tem que usar as ferramentas que existem para facilitar. Se existe um caminho mais rápido, por que não, né? Por que não utilizar? Monique falou o seguinte: se não fosse uma técnica efetiva, o judiciário não utilizaria. Não Exatamente, é? Se fosse foi uma isso que coisa. foi que eu falei, assim, gente, se ele já está utilizando, por que não? É só essa pergunta que eu deixo, entendeu? Por Por que que não? A Carolina Pinho Tavares está falando o seguinte: nos casos de família, a constelação deve gerar resultados excepcionais para a mediação. Porque põe Com muito no lugar, certeza, né? Põe umas coisas no lugar, que aí quando a pessoa vai mediar, algumas coisas já estão meio que entendidas, né? A Gabi com falou o certeza. seguinte: às vezes a pessoa é controladora e acredita que o único caminho possível é o dela. Esse que é o problema, né? Assim, É, é o que eu é o acho que esse é o momento, né, que que as pessoas dificulta estão a mediação. começando a abrir a mente. Eu acho que faltou a escuta, a vida inteira faltou a escuta. A gente sempre tinha que ter, nós fomos ensinados assim, existe um ganhador e existe um perdedor. Você tem que O ganhar, judiciário né? incentivou Você isso tem que a se vida sobrepor inteira, ao outro. infelizmente. Exato. Então agora a gente precisa virar É. essa chave. Não tem ganhador nem perdedor. Todo mundo tem o seu ponto de vista de acordo com as experiências vividas. O Fernando Vieira está dizendo o seguinte: temos que acreditar que a mediação é um caminho muito bom para a solução de conflitos. Eu também acho que assim é uma questão cultural só. A gente precisa entender, porque até muito pouco tempo atrás, o único jeito de solucionar era via judicial. A gente tinha um problema que não conseguia negociar, a alternativa era judicial. E esse caminho da mediação é um caminho que está sendo construído de um tempo para cá e que ele tem se mostrado muito efetivo. Eu concordo com o Fernando. A gente precisa entender isso, precisa trazer isso para a nossa realidade. A Gabi falou o seguinte: a constelação desenrola até documentação, inventário, mas com toda a consciência. Eu acho que hoje em dia A a gente Monique tem que falou. usar de técnicas alternativas, com toda certeza, porque não dá mais para a gente esperar o tempo que os processos vêm levando. O judiciário está abarrotado, não consegue. Então, o próprio judiciário tem direcionado processos para mediação para minimizar, não minimizar o trabalho. O objetivo não é esse, é agilizar, né? Porque Não, eu tenho uma ação que é de execução de alimentos que já dura 8 anos. agora oito vê, 8 anos anos. de alimentos, imagina, dá para esperar esse tempo? Não dá. Pois é, a menina já até cresceu. Exato, entendeu? Não dá A para menina já esperar. até cresceu. E aí você imagina como é que fica a cabeça dessa criança que está desde de 2, 3 anos de idade vendo essa briga entre os pais, né? Essa confusão de paga, não paga, paga e atrasa, que não sei o que, não sei o que lá. E assim, hoje ele é uma adolescente, né? Já bem grande, uma adolescente já no final da adolescência, e agora ela começa a ter todos os traumas de ter Exato, convivido. deixa marcas. As marcas que ficaram nela vão ficar, ponto. Uhum. Não tem mais como desfazer. A Monique falou tudo. Temos que aprender a escutar mais. Exatamente, eu acho que é isso que falta, e faltou, porque agora eu tenho certeza que vai mudar, já está mudando. Essa era de aquário, eu acho que vai ser uma era onde as pessoas vão olhar o coletivo, não mais para né, um olhar individual para si. O momento é o momento do coletivo. Eu acho que todo mundo já entendeu que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Não chega. A Maitê de Paula falou o seguinte: a mediação, além de prática, o processo pode ser ainda mais rápido. Além de prática, ainda mais rápido. Né? Exatamente. A Gabi É ficou rápido, impressionada. efetivo, então não tem por que a gente não usar dessa facilidade que hoje está disponível para todo mundo. A Gabi falou que ficou abismada. A criança espera 10 anos para comer. A criança não espera 10 anos para comer. Entendeu? Enquanto as pessoas estão brigando no judiciário, aí vai para o MP, volta do MP, aí pega a carga, atrasa a carga, aí se não sei o quê. Enquanto fica nisso, a criança tá lá, gente. Ela precisa viver, ela precisa comer, ela precisa vestir, ela precisa estudar. Não, não para, a vida não para. Então, assim, é muito, E não muito bom a só gente repensar isso, né? não só a criança, mas os pais, né? Por exemplo, suponhamos que seja uma guarda da mãe,
A mãe tá ali sofrendo, e aí tem que trabalhar, e aí tem que honrar as contas, e a dificuldade, né? A gente está falando aí no caso de pensão, por exemplo. Então a gente tem que pensar nisso tudo. Não dá para esperar o tempo que vem levando os processos. A gente tem uma possibilidade de resolver de forma rápida. Então vamos usar o que está disponível a nosso favor. Fora Exatamente. que tem a questão do custo, que é menor, facilidade de ser online em tempos de Covid. Então, a mediação está aí para isso, gente. Vamos utilizar o que a gente já tem disponível e que está aí acessível para todo mundo, com certeza. A Gabi falou o seguinte: parabéns por democratizar a mediação, explicando de uma maneira tão clara. E a Valéria CSG disse: fico muito feliz de saber que já existe uma forma mais harmoniosa e rápida para a resolução de conflitos baseado na escuta. Que é isso, né? É isso. A gente criar uma escuta diferenciada, né? Um olhar empático e entender que a gente pode sim, nós somos adultos, maduros, podemos sim, né? Chegar a um lugar. Lu, obrigada demais pela essa live delícia. Não falei para você que ia ser um papo de comadre? Um bate-papo, literalmente. Não falei? Eu sabia que ia ser uma delícia. Muito obrigada. Tem muita gente que não conhece, que precisa conhecer essas possibilidades de resolução de conflito alternativas, que são muito, muito efetivas. Muito parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe. Obrigada. Que você ajude muitas pessoas a conseguir resolver seus problemas sem necessitar, né, de uma intervenção, de uma canetada do juiz. E que agora eu quero suas considerações finais, porque a nossa live está acabando. Daqui a pouco ela vai cair. Eu que te agradeço a oportunidade, né? Eu acho que o pessoal até está comentando a forma como a gente trouxe um assunto, né, de extrema relevância, mas que infelizmente não é tão claro. Então eu espero que a gente tenha deixado de forma clara para todo mundo, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, que sabemos que teremos muitos conflitos, mas é bom saber que tem uma forma diferenciada, né? E lembrando que a mediação, gente, é uma construção de um caminho feito pelas partes. Então, isso é o mais bonito. Onde existe o diálogo, existe amor. E a gente pode resolver dessa forma. Eu acredito nisso, então eu me coloco à disposição para quem quiser conhecer mais. Se alguém quiser conhecer também a respeito do coaching, eu atendo individual e online. Eu fico à disposição de vocês. E eu agradeço todo mundo por estar aqui escutando e participando com a gente. Obrigada. Obrigada gente, por me muito convidar. obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo, uma delícia esse bate-papo. Obrigada por vocês terem ficado aqui com a gente. Vou salvar a live, vou deixar no IGTV e depois a gente põe lá no nosso YouTube também. Um beijo enorme, uma boa noite para vocês. Deus abençoe e até a próxima live. Até a próxima, obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.